Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem uma palavra para você. Passando aqui nessa oportunidade para falar de uma parte que é ligada à antropologia, né? É a criação do homem, é o ensino sobre o homem na sociedade, né? Isto. O livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, tem uma interpretação que muitas pessoas fazem de diferentes formas, né? Isto é, na ótica de uma pessoa, vamos supor, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. Aqui existe, se não me engano, né, a Bíblia de Estudo Dake, né, ele interpreta que no princípio criou Deus os céus e a terra, que tudo foi feito nesse versículo. E que outra coisa, a terra não era esta terra que nós estamos, né, vendo hoje. Conhecemos hoje, pisamos nela, né, isto. Mas que era uma terra mineral. Aí ele vai descrever que ele vai pegar a passagem de Ezequiel, capítulo 28, né? Isto, onde vai falar sobre a queda de Lúcifer, ou, né, do querubim ungido, onde fala, né, estavas no Éden, jardim de Deus, né? Ali ele vai falar, ele vai citar essa passagem como esse versículo aqui, essa primeira, céus e terra, aonde dá a entender que Lúcifer estava neste Éden, porque diz, né, estavas no Éden, que é um nome referente ao jardim do Éden, né? Quando Deus cria o homem, lembremos que Deus não formou o homem dentro do jardim do Éden. É isto mesmo. A Bíblia nos diz que Deus criou o homem, formou o homem, depois, né, colocou ele no jardim do Éden, né? Deus fez um jardim e colocou o homem lá. Quer dizer, o homem foi levado de um lugar para o outro. Muito bem. E aí, ele também pega uma passagem do profeta Isaías, capítulo 14, onde também ali uma interpretação que Lúcifer, né, ou Satanás, o diabo, quando ainda, né, anjo de Deus, que ele diz assim, subirei, né, subirei acima das estrelas de Deus, e serei semelhante a Ele, né? Lá colocarei o meu trono e serei semelhante a Ele. Então, quando nós vamos falar sobre a queda de Lúcifer, quando nós vamos falar sobre a queda de Lúcifer, de Satanás, né? Quer dizer, Satanás agora, né? Lúcifer é uma interpretação de uma palavra, né? De uma bíblica, né? Anjo de luz. Então, podemos usar essas passagens para dizer que quando ele é destituído do seu posto, a terra se torna um caos, né? Muitos estudiosos falam sobre esse assunto. Então, aí vem o verso 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, né? Então, tem sentido? Tem um sentido. Mas, uma das interpretações mais aceita é essa outra aqui. Você vai imaginar um edifício de 7 pavimentos, de 7 pisos, né? Um prédio de 7 andares. Imagina. Então, 7 andares, você vai imaginar a terra, né? Um projeto de Deus. Aí nós temos que falar sobre também dispensações, né? Mas é um caso posterior. É o seguinte, quando diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, isto é,
Estava no coração de Deus este projeto. Entendeu? É a mesma coisa de você chega em um engenheiro, ele já tem, ele olha para uma área que não tem nenhuma construção e ali ele desenha faz um projeto, né? De uma construção. Então ele vai desenhar, ele vai criar, né? Mas ele ainda não vai realizar aquilo, ele não vai fisicamente, mas dentro dele já está feito. Olha, eu vou fazer um condomínio, entrada pelo norte, saída pelo sul, assim, aqui vai ter um jardim, aqui vai ter essa parte, né? Então ele vai fazer um projeto, né? Mas ele já criou, ele vai só colocar em prática, né? Ele vai tirar do papel e passar, né, para o físico, tudo bem. Então, essa interpretação, inclusive o meu colega, né, pastor, admiro muito, pastor Ciro Sanches, né, ele pega essa visão, né, essa interpretação que é muito lógica. Primeiro, quando disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isto. Então, aqui a criação de Deus está no projeto de Deus. Agora, no verso 3, né, no verso 3, e disse Deus, haja luz, houve luz. Aí vai dizendo, né? Isso, e disse Deus, haja uma expansão, houve expansão. E fez Deus a expansão, e chamou Deus a expansão de céus. Se no primeiro versículo disse, criou Deus os céus e a terra, então dá para entender que, a partir do verso 3, é a explicação daquilo que Deus criou. Aqui ele está explicando como foi feito, né? Então Deus vai colocando, né, isto no físico, né? Primeiro é um projeto, agora Deus vai colocando, né, aquilo que ele tinha criado dentro de si em prática. Por quê? Aí nós vamos para o capítulo 1 e versículo 26. O que está escrito no capítulo 1, versículo 26? Acredito que todos sabem, né? Quando Deus disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Observe que aqui está falando homem e mulher os criou. Mas, como Deus, aqui nesse verso, no versículo 26 a 27, né, homem e mulher os criou, se somente no capítulo 2, no versículo 18, vai falar sobre a criação da mulher. Então vejam bem, no versículo 26, o homem e a mulher já era um projeto de Deus. Quando nós vamos lá para Apocalipse, vai dizer assim, sobre a pessoa de Jesus, o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, o plano da salvação já tinha sido decretado e feito antes que houvesse o mundo. Isso quer dizer que Jesus nasceu para cumprir, para realizar. É a mesma coisa, se Deus falou assim, expressando sobre Jeremias, né, sobre a sua vida, sobre a sua pessoa, sobre o seu lado profético, Deus vai falar, Jeremias, antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu te chamei pelo nome e já te dei as nações por profeta. Então observe que tempo é problema para mim. Eu preciso de tempo. Eu preciso de um período de tempo para realizar alguma coisa. Mas, se falando de Deus, não precisa desse tempo que nós temos, que é o cronos, né? Que é a cronologia, que é como diz o relógio, começou a correr, eu tenho que correr também, eu tenho que fazer.
né? Eu tenho 24 horas. Então, eu tenho que saber utilizá-la ao meu favor para que eu possa não me complicar. Mas quando se fala de Deus, aí essa medida de tempo é chamada de kairos, que é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele não tem princípio nem fim. Ele não tem... por que podemos dizer que nós não podemos determinar? Porque quando nós determinamos, entra no meu tempo, entra no meu cronos. Eu não posso dizer assim, e Deus tem tantos bilhões de anos. Não, Deus não precisa disso. Isso foi feito para o homem. Quando Jesus fala assim, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, aqui não é eternidade, aqui está falando que a terra terá um fim. Tudo isso aqui vai ter um fim. Séculos aqui está falando de tempo para o homem, o tempo determinado para o homem. Quando nós entrarmos na presença, estivermos na presença de Deus, isso tem um processo escatológico, se eu vou falar aqui, vou falar de milênio, etc., que ainda é o Cronos, mas quando sair do milênio, nós vamos estar num período, kairos de Deus, aonde não vai, a Bíblia fala que lá não vai precisar de luz, porque lá não haverá noite, então, é a plenitude de Deus, Isto é maravilhoso, Então, isso ajuda-nos a descrever o início do livro do Gênesis. Então, no capítulo 1, verso 26, Deus já tem o homem e a mulher formado. Assim como ele tinha a terra já criada, agora ele vai colocar em ação, ele vai tirar do papel e colocar no físico. Aqui também, no capítulo 1, verso 26, Deus... ele criou o homem, ele já tem o homem dentro dele, agora ele vai formar o homem. Isso aí vai acontecer aonde, Nós podemos virar a página, no capítulo... deixa eu ver aqui, no capítulo 2 e o versículo 7. Aqui Deus... vai formar o homem. Ele vai, primeiro ele cria, Ele cria, agora ele vai formar. Ele vai tirar, o homem que ele já tinha pensado, e vai agora colocar ele, Ele vai formar, da maneira dele. Então, no verso 7 do capítulo 2, ele diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Observe que no verso 26, aqui só está dizendo o seguinte, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui, no verso 26, nós podemos ver falando de caráter. A personalidade do homem, parece semelhante com a de Deus, Isso, em termos de caráter. Agora, aqui no verso 7, está falando de matéria, como foi formado, Então, Deus cria, dizendo que ele vai ser assim, assim, assim. E aqui é como é a sua base, de que o homem foi formado, de onde o homem veio. Então, o verso 7 explica, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Observe que aí depois, olha, como eu disse, Deus não criou o jardim, Deus não formou o homem dentro do jardim do Éden. Não. Agora você vai vir no verso 8, e plantou. Veja que Deus faz tudo perfeito. Deus agora vai plantar. Imagina, um homem, eu moro em Curitiba, Admiro pelas belezas, pelos parques, pelos jardins, pela parte arquitetônica de Curitiba. Acho maravilhosa. Não conheço outras assim em outras capitais, mas aqui eu admiro muito pelo Jardim Botânico, pelo Parque o Tanguá, Isso, outros parques, o Barigui, muito visitado,
Então, assim, isso me chama muita atenção, mas houve um projeto. Alguém projetou fazer tudo isto. Agora imagina Deus criando um jardim. Se o homem faz um jardim maravilhoso, lindo, bonito, agora imagina você vendo Deus formar um jardim, vai assim, ó, eu vou criar um jardim, agora eu vou pegar o homem e colocar lá. Foi assim que fez. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O Éden, outra coisa, não é o nome do jardim. O jardim chama jardim. É jardim. Éden é o lugar, é o local. Observe isso, não confunda. É a mesma coisa da viúva de Naim. Naim não é um homem, né, que morreu. Naim é a cidade. É isso mesmo. Às vezes tem pessoas nova convertidas, né, que faz confusão, achando que Naim era o marido falecido da viúva. Não é isso, Naim é a cidade. Então nós temos que tomar cuidado, né? Isso, ó. E o Senhor Deus fez, ou melhor, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O Éden era a região que foi dada àquele lugar. O Éden, né? E um jardim no Éden. Algumas estudiosos dizem que este lugar provavelmente é onde está o Iraque, né? Se olhar o jardim, olhar o Iraque hoje, né, jamais ninguém vai falar que ali foi um Éden, né, que ali foi um jardim de Deus. Mas, infelizmente, o pecado trouxe destruição, porque o pecado traz morte, né? O pecado traz morte. O primeiro Adão, né, ele desobedecendo a Deus, ele trouxe a morte, a destruição. Mas o segundo Adão, que Paulo chama na carta aos Romanos, que é Cristo, ele trouxe vida, né? O primeiro Adão, ele morreu espiritual, né? Ele morreu espiritual no momento do pecado. Ele morreu espiritual. Só que aí todos vinham com esse pecado, né? Estávamos separados de Deus. Agora o segundo Adão, ele venceu, né, isso, ele não deixou ser enganado por Satanás, que era Jesus, né? Enquanto no Éden, no conforto, o primeiro Adão cedeu, Jesus foi provado no deserto, no lugar bem difícil, e mostrou ao homem, olha, se você fizer a vontade de Deus, você resiste ao diabo. Por isso que a Bíblia diz, resistir ao diabo, né? Resistir, né? E ele fugirá de vós. Mas o problema não foi assim, né? Como nós sabemos. Então observe bem, esclarecido? Olha, vamos voltar um pouquinho. No capítulo 1, verso 1, ele diz, e criou Deus os céus e a terra. Vamos supor que ali era um projeto de Deus. No verso 3, Deus está pondo aquele projeto na prática, né? Dando forma à terra, né? Os animais, os seres e tal. Agora, no capítulo 1, verso 26, diz assim, façamos o homem. Então, isto é, a criar, né? O homem era um projeto de Deus, dentro de Deus. No verso 7 do capítulo 2, agora Deus vai formar o homem. Primeiro Deus cria, Deus vai formar ele. Aí, aqui está mostrando de que matéria que o homem foi feito. O homem foi feito de um dos minérios mais fracos que existe, que é a terra. O homem não foi feito do ouro, o homem não foi feito da prata, o homem não foi feito de pedras preciosas. Não, então não há motivo de você se gabar, não há motivo de você querer ser melhor do que outras pessoas. Não. Você foi feito, olha, aquela pessoa que você passa todo dia na rua, vê ele deitado debaixo de um papelão, né, debaixo de uma ponte, aquele mesmo corpo foi feito da mesma matéria que você passa em um carro de luxo, um carro importado, né? Não estou dizendo que o carro importado você não pode ter, só estou falando de comparação. Não precisa você achar melhor do que as pessoas, tá? Não precisa você achar que você é melhor do que os outros, né? Não. Então, porque Deus diz assim, ó,
o homem é pó. Quando Deus vai dar a sentença para Adão, diz, né? Ele veio do pó e voltará para o pó. Então, todos são pó. Todos são pó. Todos os homens, por mais grandes que eles, tipo um Alexandre o Grande, né? Herodes o Grande, um Nabucodonosor, os grandes faraós, né? Os grandes homens do passado, da antiguidade que destacaram, outros grandes bilionários dos nossos dias. Tal pessoa, ele está entre os 10 homens mais ricos, né? Da revista Forbes, isso e tal. Agora ele é o segundo, daqui a pouco ele vai chegar o primeiro. Nele não tem nada que aquela pessoa que está lá agradecendo por mais um dia que viveu, não sabe se o outro dia vai estar vivo, sabe? Ele tem a mesma formação, a mesma criação, o mesmo DNA, o mesmo Deus que fez aquela pessoa que hoje é um bilionário, fez aquele que é um mendigo, né, que está lá. Então, não adianta você querer se gabar, ser melhor que outro não, tá? A Bíblia diz que se nós tivermos que gloriar, nós temos que gloriar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vejam bem, entenderam a terra, agora entenderam o homem? Então, a terra, no primeiro versículo, Deus tem um projeto. No versículo 3, Deus vai colocar o projeto no físico. No capítulo 1, verso 26, Deus tem o projeto do homem, da mulher, da família. No verso 7 do capítulo 2, Deus vai mostrar como foi que criou o homem. E no verso 18, Deus vai mostrar como foi feito a mulher. Então, para que seja uma só carne, Deus não criou, Deus não formou Deus não pegou outra parte de terra e formou. Não. Deus não formou não. Deus tirou do próprio homem. Né? Deus tirou do próprio homem. Por isso que quando Adão se desperta, né, daquele sono que Deus fez cair sobre ele, e ele vê agora uma varoa, uma mulher semelhante a ele, ele vai dizer, vê agora, né? Aqui vai estar, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Aqui a mulher Deus criou a mulher na condição de ajudadora, auxiliadora. Aqui ela não está como cabeça. Aqui o feminismo dentro da Bíblia não prevalece, cai por terra. O feminismo, isso é uma ideologia satânica diabólica, que vem querer inverter o projeto de Deus, a criação de Deus. Mas isso não tem fundamento. Né? E havendo Deus, isso aqui não está falando de inferioridade, está falando de posição. Deus criou o homem e deu as suas características. Aí agora Deus cria a mulher, né? Forma a mulher também com as suas características. Então, ajudadora adequada. Então não precisa o homem querer, não, eu vou deixar a mulher de lado, eu vou unir com o homem. Ou a mulher vai dizer assim, não, eu não quero um homem, eu vou unir com a mulher. Não, a mulher que ela é adequada. Ela foi feita na medida certa, necessária daquilo que o homem estava precisando. É isto que é a tradução bem mais esclarecida para você, adequada, ajustada, né? Isto, né? Para aquilo, pela necessidade do homem, para compor o homem, para assim formar uma família. Entenderam? Então diz assim, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, trouxe Adão para esse ver como chamava. Tal. Aqui Deus vai explicar a razão, o motivo, né? Isso de trazer a mulher. Então, aqui vai mostrar que todos os animais tinham o seu par. Né? Para o quê? Para produzir. Né? Mas para o homem não. Diz assim, ó. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar.
E a costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. É o seguinte, né? Então, é a minha carne, né? Eu vou, nós temos que entender assim, isso é muito profundo. Seguinte, se a minha esposa não está bem, eu também não estou. Se a minha esposa, ela necessita de algo, eu tenho que auxiliar. Eu tenho que estar próximo. Se ela chorar, eu tenho que ser aquela pessoa para enxugar suas lágrimas. Está dizendo por quê? Porque ela é a minha carne. Eu não vou festejar com a dor da minha esposa. Eu não vou bater palmas pelos seus desastres. Não. Eu tenho que sentir o seguinte, como disse, falou da minha esposa, falou de mim. Né? Se elogiar minha esposa, está me elogiando. Então, por quê? Porque ambos são uma só carne. Não é hoje o que essa ideologia está dizendo. São casais, mas cada um vive sua vida. Não passa a saber o que o outro faz, nem o outro que o outro faz, e assim vive uma vida seguinte, juntos e longe. Não. Deus quer perto e perto. Não longe e longe. Perto e perto. Próximo e próximo. Por isso que a matéria que foi formada da mulher foi tirada do homem. Isto, para que quando esse homem viu essa mulher, né, ao seu lado, ele vai dizer assim, né, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Agora, olha o que Adão vai dizer. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos. O que ele está dizendo? Quando ele olha, ele vê que a mulher, ela foi tirada dele. Ele vê que ela é a parceira, ela é a ajudadora, ela é a que estava faltando, né? Então, ele disse, essa agora é ossos dos meus ossos. Não foi tirada da costela? Osso. Não foi encerrada a carne? Carne. Osso dos meus ossos, né? E carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Agora, há uma profecia, né, de Adão, né? Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Uma carne. Isto é por quê? Porque a mulher não foi feita de outro objeto. A mulher não foi feita de uma terra à parte, mas foi de um projeto, né? Quando o homem estava só, aquela passagem traz para nós uma revelação de que o homem tinha uma necessidade. Ele precisava compartilhar tudo aquilo que ele via. Ele não tinha uma pessoa para falar assim, olha como é lindo esse jardim. Olha os animais, olha que beleza, olha o fruto, olha isso, olha aquilo. Então ele ficava só, ele não tinha para quem expressar. Mas agora com a mulher, os dois podem contemplar. Ele pode dizer, olha que coisa maravilhosa. Ela diz, sim, muito lindo, né? Então, aqui nós podemos ver que, né, eu estou mostrando para vocês, é uma das interpretações mais usada pelos que estudam, principalmente a antropologia. Né? Essa é uma parte bem aceita no meio, entre os meios dos teólogos, né? Dos ensinadores atuais que nós temos, tanto no Brasil como no mundo. Né? Há outras. Não quero dizer que a primeira que eu disse sobre a de Dake, né? Onde ele diz que ali foi formado um mundo mineral e que ali houve uma decomposição, tipo assim, quando Satanás e seus anjos é lançado por terra, há uma destruição, há uma reforma, também não fica descartada. Mas esta aqui, ela é uma das mais aceitas, né? Por isso eu creio que, quero que com essas palavras você seja
aquilo que você tinha dúvida, certo? Você possa ter sido, né, esclarecido dentro, né, do nosso empobrecido glossário de palavras, mas eu acredito que você entendeu, tá? E aquilo que você não entender, você pode colocar aí isso nos comentários, dizendo: olha, Nivaldo, eu não entendi sobre isso, eu queria uma explicação mais detalhada sobre isso, tá? Creio que nós, pela graça de Deus, o Senhor tem nos levantado para ensinar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus. Eu, juntamente com a minha esposa, a missionária Marinalva Santana, né? Nós estamos levando a palavra do Senhor, né? Sirvo o Senhor Jesus aqui na Assembleia de Deus, em Curitiba, meu pastor local, pastor Fábio Bittencourt, meu pastor presidente, né, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, né, que é uma referência para nós, para nossas vidas, tá? Que Deus em Cristo abençoe. Até a próxima oportunidade. Lembre-se, Deus tem uma palavra para você.